Fim de ano é tempo de reflexão e de saudade para muita gente por causa dos entes queridos que não estão mais aqui. Sobre esse assunto a gente vai falar com a Renata do Ailib, que é psicóloga. Renata, bom dia para você. Bom dia, Shirley. Bom, Prazer estar com Renata, você. prazer é todo nosso. Período de fim de ano, as pessoas se reúnem mais, às vezes passam o ano inteiro sem se encontrar e é justamente nas festas de fim de ano que é o encontro de famílias ou de amigos queridos. E Uhum. aí muitas famílias vivem com esse buraco, né? Essa ausência, passaram a vida inteira encontrando com determinados parentes, seja um pai, um avô, Isso. e podem Aham. não estar mais entre nós. E aí, como lidar com isso? Para muitos vai ser um primeiro fim de ano, né? Sem esses parentes. Há o que fazer? Olha, eu acho que uma coisa principal, que é uma coisa muito importante que eu sempre converso com os meus pacientes, é não tratar esse assunto como se ele não existisse, né? Eu acho que é uma maneira das pessoas, às vezes, tentarem minimizar a dor, é não falar no assunto. E eu acho que é exatamente o contrário, né? Se é o primeiro Natal ou a primeira festa que vai se passar sem um parente que foi embora, render uma homenagem para esse parente mesmo. Olha, se ele estivesse aqui com a gente, como é que seria bom, como ele vai fazer falta. Falar dessa pessoa com muito carinho, com muito amor, com uma reverência mesmo a ele. E não fingir que não existe nada, né? Eu acho que dar um lugar para a pessoa que partiu é importante. Fica até difícil para todo mundo fingir que não aconteceu nada, que não tem falta nenhuma, né? Mas é uma coisa interessante porque é uma tendência da gente. Quando a gente quer evitar alguma coisa, a gente não falar sobre ela. Mas a morte, ela é exatamente o contrário. Quanto menos a gente fala dela, mais ela dói. Então, eu acho que tem que tirar esse tabu, tem que tirar esse peso da ausência da pessoa, sabe? É presentificar essa pessoa na falta dela, Tem né? pessoas que... Não é aquela coisa patológica, porque a gente vê, às vezes, assim, em algumas famílias, uma coisa assim meio estranha, da pessoa, por exemplo, o pai de família faleceu, e aí aquela família continua colocando o prato dele no lugar na mesa. Uhum. Isso é uma coisa que é mais estranha, que a gente num trabalho terapêutico, a gente vai fazer com que isso não aconteça, né? Porque aquela pessoa partiu, né? Não precisa guardar o lugar dela na mesa, tem que guardar o lugar dela na memória. E como é difícil ainda para qualquer pessoa, a gente não, eu acho que pela cultura também, né, Renata? Ninguém está muito preparado para a perda. Não, nós não estamos preparados. E eu vou mais longe, não existe preparação para a perda, porque o que existe é a gente, por exemplo, né, a gente tem uma pessoa que está com uma doença, um câncer, ou com uma doença com uma iminência de morte próxima. A gente começa a trabalhar o desapego mesmo, que essa pessoa vai embora, que essa pessoa não vai estar mais entre nós. Mas a perda mesmo, a gente só consegue trabalhar com ela quando ela acontece. Não tem como a gente antecipar essa dor. Ela é uma coisa que a gente só trabalha, a gente só trata na hora que ela acontece. E, Renata, quando é que é preciso pedir ajuda? Olha, eu acho que desde sempre, sabe? Eu acho que a ajuda ela é bem-vinda a partir do momento que você perdeu. Por quê? Sozinho é muito difícil a gente caminhar. Pela dor que isso causa, né? Por exemplo, se você perde, né, vamos colocar assim, uma dor grande, que é, por exemplo, a perda de um filho, né? Como que você vai tratar da perda de um filho sem uma ajuda profissional? É praticamente impossível. Ou da perda de um parceiro, né? Ou da perda de um pai, da mãe. Eu acho que a partir do momento que essa perda acontece, a ajuda já tem que acontecer. Tá. E aí, Se as pessoas têm resistência ou acham que elas vão dar conta sozinhos, quem está próximo é que vai ser aquele termômetro para perceber se a pessoa está precisando ou não de ajuda, né? as pessoas no entorno, né? Os amigos, Em os parentes torno, mais próximos. Uhum. E aí, a partir disso, Renata, até desse exemplo que você deu, perder um filho, perder um companheiro, como é que é esse trabalho? Que tipo de ajuda pode ser oferecida? Primeira coisa que a gente faz, quando a gente recebe uma pessoa que teve essa perda, a gente cria um ambiente, né, um ambiente terapêutico em que ela pode falar dessa pessoa, ou falar do que ela perdeu, falar do bebê que ela sonhou, falar do marido que ela perdeu, ou do pai que ela perdeu,
até a exaustão. Eu acho que quanto mais se fala, mais fácil é se construir uma história. Então, no primeiro momento é isso, é quase que uma catarse mesmo, né? De várias, às vezes são várias e várias sessões em que a pessoa fala a mesma coisa, em que ela revive a perda, ela revive os momentos que passou, e a gente acolhe essa catarse, acolhe esse primeiro desabafo durante um tempo que for o tempo necessário. Num segundo momento, o que a gente começa a fazer? A gente começa a tentar caminhar, né? Que é caminhar, assim, uma coisa assim, olha, então tá, aconteceu, foi doído, está fazendo falta, não era o que você queria, mas e agora? Né? Agora sua vida continua, né? Você pode ter outros sonhos, você pode ter outros companheiros, você pode ter outras perspectivas de trabalho. O que nós vamos fazer agora? Então, é ter assim, um cuidado muito grande para acolher o sofrimento no primeiro momento, mas não estagnar nesse sofrimento, né? Fazer com que a vida da pessoa ande numa nova direção, né? E que ela consiga se descolar dessa dor, não da perda, porque da perda a pessoa nunca se descola dela, né? A perda vai com ela para o resto da vida, mas ela conseguir se descolar e deslocar essa dor. Então é um processo, muitas vezes ele é muito lento, ele é muito gradual, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não estou saindo do lugar, eu tô achando que eu não estou evoluindo. Não, e essa evolução ela é lenta mesmo, né? E algumas vezes, inclusive, precisa de uma ajuda medicamentosa, a gente tem que encaminhar para um psiquiatra, para às vezes até associar um antidepressivo, né? Então esse é um processo que a gente tem que ter muita calma para poder elaborar. Uhum. Bom, a gente estava falando, inclusive, agora desse período de fim de ano, de festas. Há algumas pessoas que preferem até evitar, né? Não gostam nem do ambiente de Natal ou festa de Réveillon, porque tudo remete à pessoa tão querida e aquilo pode Isso. ser sinônimo de sofrimento. A pessoa Uhum. acaba levando isso por muitos e muitos anos. A tentativa de tentar trabalhar isso, não é quase a mesma época, né? Uma época de muita tristeza. É. Essa época de fim de ano, ela é uma época muito triste. A época de aniversários, a época de aniversário de morte, são datas que são muito difíceis. Principalmente as primeiras datas, né? São datas muito difíceis. Mas é o que eu sempre trabalho com as pessoas, né? Falo, olha, é uma data em que a gente não tem que ter tristeza, a gente tem que fazer uma reverência para essa pessoa que foi. Né? Como é que essa pessoa gostaria que você tivesse no Natal? Triste? Não. Festejando? Então vamos festejar, né? Vamos fazer um brinde para a pessoa que partiu. Vamos pensar como que seria se ela estivesse presente entre nós. Então é fazer o caminho contrário do lamento, sabe? É tentar incluir essa pessoa nesse festejar, incluir essa pessoa nessa vivência de uma data que pode ser uma data de alegria. Uhum. Bom, falamos das formas possíveis para um tratamento, mas qual que é o papel das pessoas que convivem, principalmente com quem perdeu um ente querido? As pessoas, elas têm que, em primeiro lugar, respeitar a dor do outro. E é uma das coisas que a gente acha que isso é fácil, mas é uma das coisas mais difíceis. É da gente saber respeitar a dor do outro, respeitar o momento do outro. Tem umas frases, principalmente, por exemplo, na perda de filhos, que a gente escuta com muita frequência, é assim: você é muito nova, daqui a pouco você engravida de novo. Nossa, meu Deus, Isso escuta com muita frequência. Ou então, né, a pessoa o pai tinha um câncer e foi um câncer muito sofrido, e a pessoa vira e fala assim, graças a Deus, olha só, foi um livramento. Olha o quanto que ele sofreu, isso não ajuda o quanto em nada, a vida ficou por conta dele esses anos todos, que bom que ele morreu. Então, esse tipo de fala é uma fala que não se deve fazer. Né? Então, são falas empáticas mesmo. Olha, eu não estou na sua pele, mas eu consigo imaginar a dor que você sente. Realmente é um momento muito difícil, mas eu estou à sua disposição quando você quiser conversar. Então tá, você quer falar disso? Senta aqui do meu lado e eu choro com você. É esse acolhimento. Né? A gente, é muito do ser humano a gente tentar resolver o problema do outro, a gente tentar fazer com que o outro não sofra, e a gente acaba trocando os pés pelas mãos, né? Então, a gente não tem que dar conselho. A gente tem que ouvir o que a pessoa está precisando falar. Sem ter uma resposta, né? Que muita gente fala, eu não sei o que falar, não sei que tipo de apoio dar. Às vezes é só ouvir, né? Talvez às vezes é falar isso, olha, eu realmente não sei nem o que te falar nessa hora. Então, deixa eu te dar um abraço.
Pronto, já fez muito. Muito bem, essa é Renata do iLib, psicóloga, nos ajudando a entender um pouquinho mais a respeito desse tema. Renata, obrigada pela entrevista, viu? De nada.